do Sarginho de Medicina Intensiva do AOC. A gente vai dar continuidade às nossas discussões de artigo no módulo de ventilação mecânica. Hoje a gente vai falar sobre o artigo do teste de Cuff-Leak modificado, que foi publicado em 2025. É um teste propondo nova diretriz para o teste de Cuff-Leak como preditor para reintubação em pacientes em ventilação mecânica invasiva a longo prazo. Esse é o artigo que foi publicado, é um artigo da China. Ele é uma continuação de um artigo anterior que a gente vai falar sobre também. Mas primeiro vamos ver o contexto, por que esse artigo foi necessário. A gente sabe que em ventilação mecânica prolongada, a presença do cuff insuflado ele fornece um estímulo inflamatório local contínuo nas vias aéreas superiores, principalmente na laringe, que é o que tem maior fragilidade pela natureza da mucosa. Logo após a extubação, esses fatores inflamatórios vão promover um edema local com uma expansão centrípeta da mucosa. Em alguns pacientes suscetíveis, isso evolui para estridor laríngeo, em alguns casos, com necessidade de reintubação por obstrução das vias aéreas altas. Nesse contexto, então, foi desenvolvido um teste que a gente chama de teste de Cuff-Leak para prever o risco disso acontecer. O teste clássico, o primeiro a ser descrito, vem de 1988. Desde então, a gente usa formas modificadas desse teste no dia a dia da UTI. O teste basicamente é composto de você primeiro desinsufla o cuff durante a ventilação mecânica e depois você mede o volume de ar inspirado versus volume de ar expirado. A diferença desses dois volumes deverá ser menor que 110 ou menor que 15,5% do volume total para dar um teste positivo. O que significa isso? Significa que está escapando menos volume de ar do que o previsto, então se pressupõe um edema em vias aéreas superiores. Se o teste positivo, então, é um preditor para a necessidade de reintubação. Esse teste, ele descrito de forma muito heterogênea na literatura, tanto como o procedimento, como os parâmetros ventilatórios que são usados para medir, e até o decúbito, que é recomendado para que o teste seja feito. Pensando nisso, então, a mesma equipe de pesquisadores, em 2022, testou várias formas diferentes de fazer o teste. Eles testaram principalmente configurações do ventilador e decúbitos diferentes e chegaram a uma conclusão de qual seria o teste com a maior sensibilidade. Esse grupo que foi encontrado com a maior sensibilidade, então, foi usado como grupo de intervenção desse teste, desse estudo de 2025 que a gente vai ver agora. Bom, então, no estudo atual, de 2025, ele é um estudo prospectivo, ele compara o Cuff-Leak modificado com o que eles chamam de teste tradicional, que a gente já vai detalhar. Foram 22 UTIs em 20 hospitais terciários na China. Pacientes com mais de 18 anos, foi um N total de 536, foi dividido igualmente em dois grupos. Pacientes com mais de 36 horas de ventilação mecânica e aqueles que já estão em planejamento de extubação, que já têm critérios para interromper a ventilação mecânica. Foram excluídos pacientes com pneumotórax refratário, com alterações anatômicas ou funcionais da laringe, ou aqueles que não toleram o decúbito necessário no grupo intervenção. Bom, o grupo intervenção, então, foi aquele que foi encontrado no primeiro artigo de 2022. A primeira coisa que eles decidiram é o decúbito do paciente. Eles escolheram a posição semi-recumbente de 60 graus. Eu não encontrei uma figura exatamente que mostra esse decúbito, mas aqui é algo próximo. Esse é um semi-recumbente de 30 graus. O paciente com um decúbito lateral, formando um ângulo de 30 graus entre o leito e ao dorso do paciente. Seria isso, só que um ângulo um pouco mais aberto, 60 graus. Fora isso, eles quiseram um fluxo inspiratório mais baixo, 30 litros por minuto, em modo volume assistido com ondas quadradas. Eles fizeram todos com frequência de 15 e
O volume, a FO2 e o volume corrente foram iguais à ventilação anterior ao teste. Esse teste era considerado positivo se tiver um escape menor que 116 ml ou 32% do volume total. Já no grupo controle, que eles consideraram o grupo do Canfilic tradicional, eles não controlaram o decúbito, qualquer decúbito que o médico assistente quisesse, com um fluxo inspiratório de 60 litros por minuto, então o dobro do anterior, e um volume corrente de 8 ml por quilo. A PIP, a frequência e a FO2 seriam iguais às que já foram usadas antes do teste. E ele seria positivo com os parâmetros clássicos, se tivesse escape menor que 110 ou menor que 15%. Em caso de um teste positivo, o médico assistente poderia realizar uma profilaxia para a prevenção do estridor. Tinha a escolha entre metilprednisolona EV, 40 mg 4 horas antes de estubar, ou fazer uma nebulização ou com budesonida ou com epinefrina. Essa intervenção não era controlada pelo estudo, então não era necessário fazer a intervenção para os médicos assistentes. O desfecho primário que eles escolheram foi a necessidade de reintubação até 48 horas após a extubação, não necessariamente a incidência. Eles consideraram a incidência de reintubação como um desfecho secundário. Fora isso, outros desfechos eram a incidência do estridor, a duração da ventilação mecânica invasiva, a mortalidade em 90 dias e os dias de UTI e hospitalização. Como resultado, eles não viram diferença significativa no desfecho primário, não teve alteração nem de mortalidade, nem do tempo de UTI e hospitalização, nem dos efeitos colaterais. O que a gente teve uma diferença grande foi, primeiro, a incidência de estridores no grupo intervenção, foi de 5% versus 1,5% no grupo controle. Em pacientes com mais de 6 dias de ventilação, a especificidade era maior, com uma incidência de 2,9% versus 0,7%. O grupo intervenção conseguiu menor duração da ventilação mecânica, 137 horas versus 159. E nos pacientes que receberam a profilaxia no teste positivo, 30%, em teste positivo, 30% receberam profilaxia no grupo intervenção e 21% no grupo controle. Eu acho que o mais importante de todos os desfechos, nos pacientes com teste positivo, que não receberam a profilaxia, você teve estridor de 32% no grupo intervenção versus 10% no grupo controle. Isso mostra um poder de previsão do estridor maior no grupo intervenção. Ele foi considerado um teste eficaz para esses parâmetros. Ele consegue prever melhor a incidência de estridor nas primeiras 24 horas, mas ele é especificamente eficaz para pacientes com mais de 6 dias de ventilação mecânica. Com o uso desse teste, eles conseguiram diminuir a duração da ventilação mecânica sem um aumento de mortalidade ou aumento de incidência de reintubação. Mas eles não conseguiram ter uma alteração no desfecho primário, eles não conseguiram diminuir a mortalidade e o desfecho primário não teve alteração significativa.